Fala, meus amigos, hoje eu quero falar com você aqui de um assunto muito importante. O que você pode começar a fazer hoje que vai fazer você viver mais, que pode fazer uma grande diferença no tempo que você vai viver, que você vai passar aqui, na sua longevidade. Então, muito importante e é um tipo de exercício. Já vou adiantando que é um tipo de exercício para evitar um problema chamado dinapenia. Você talvez não saiba o que é isso, eu vou te explicar o que é isso e qual o exercício que você vai fazer para evitar a dinapenia. Mas antes eu quero saber se você pratica alguma atividade física. Então, se você pratica alguma atividade física ou não, responde para mim aqui embaixo no comentário. Se você pratica, eu quero saber qual é o tipo de atividade física que você está praticando durante essa quarentena. Não vai falar que parou de fazer tudo por causa da quarentena, porque você tem muitas opções de exercício que você pode fazer no conforto da sua casa. Então eu vou falar nesse vídeo aqui de um estudo científico, vou botar aqui na tela. O estudo é um estudo científico que avaliou mais de 4.449 adultos americanos acima de 50 anos. Então veja bem, isso é muito importante, esse tipo de exercício, para pacientes não, para todo mundo, para pessoas com mais de 50 anos. Então após os 40 anos que a gente começa a ter mais facilidade de perder massa muscular, esse tipo de exercício é muito importante. E o que é dinapenia? Dinapenia é diferente da sarcopenia. Sarcopenia já é muito conhecida, que é a diminuição de massa muscular que vai acontecendo com a idade. Então a gente vê que as pessoas, homens e mulheres, quando vão envelhecendo, vão diminuindo o volume de massa muscular, muitas vezes até aumentando o volume de gordura corporal. Isso se chama sarcopenia. Mas a dinapenia é até mais grave do que a sarcopenia e está mais ligada a aumento da mortalidade por todas as causas. Dinapenia é diminuição da força muscular. Então você pode ter uma massa muscular boa, mas se você não tem uma ativação boa desse músculo, não tem a força muscular, isso está diretamente associado com o aumento da mortalidade. Só para você ter uma ideia, esse estudo mostrou que se a pessoa tem só diminuição da força, sem diminuição da massa muscular, ou seja, ele tem a diminuição do movimento de flexão para pegar um peso, por exemplo, mas ainda tem o volume muscular, ele já tem um aumento da mortalidade em torno de 2 vezes do que o normal. Agora, se ele tem diminuição da força e diminuição também da massa muscular, daí o aumento ainda é pior ainda, ele aumenta em 3 vezes o risco de mortalidade. E o que acontece? Se você é sedentário, se você não está fazendo exercício, não está exercitando o seu músculo, você faz um recrutamento diminuído das unidades motoras do seu músculo, ou seja, os seus nervos que ativam os músculos não estão ativando esse músculo, então começa a diminuir o recrutamento de fibras musculares. Então, quando você ativar, você vai recrutar menos fibras musculares e vai ter menos força. Então, por isso você vai perdendo a força. Você também muda a capacidade e a estrutura das 2 proteínas mais importantes para o seu músculo, que é a quitina e miosina. É uma proteína que quando você contrai, ela vai uma por cima da outra. Então a quitina por cima da miosina para você fazer a contração muscular. E começando a mudar essa estrutura dessa proteína, você diminui também a sua força de contração. E mais um problema que você vai ter se você for sedentário, é que começa a ter um aumento da infiltração de gordura nas suas fibras musculares. E mesmo que você tenha um grande volume muscular, você tem volume muscular por infiltração de gordura, não é um músculo forte, um músculo que é capaz de fazer uma contração vigorosa. Então esse estudo fez o quê? Ele verificou praticamente a extensão do joelho, é como se fosse esticar a sua perna, né? Esticar o joelho, a força da musculatura do quadríceps. E ele separou todos os participantes em 4 grupos, os que tinham os 25% mais fracos foram considerados com diminuição da força muscular. E o restante foi o considerado com a força normal e o 25% maior, os mais fortes. Então, esses que tinham a extensão do joelho, esticar a perna mais fraco, tinham o músculo mais fraco, eram que tinham o maior risco de mortalidade. E olha que interessante, por que é tão interessante essa extensão do joelho? Porque justamente o quadríceps faz a gente sentar e levantar, uma posição que a gente muda, um movimento que a gente faz todo dia, a gente senta e levanta. E se você tem o seu quadríceps fraco, você pode ter dificuldade de sentar, levantar. É muito importante
para o nosso equilíbrio e para a estabilidade no movimento. Então, se você não tem quadríceps forte, você tem maior chance de cair, de tomar tombo. A gente vê muitas vezes idosos que estão perdendo massa muscular, perdendo a força muscular, tropeçando no tapete, caindo com um degrauzinho pequeno, porque muitas vezes o quadríceps está fraco, não está, quando você ativa esse nervo para contrair o quadríceps, não está ativando essa musculatura como teria que ativar. E olha que interessante que esse estudo mostrou. Ele viu até que pacientes com síndrome metabólica, se eles tivessem força muscular mantida, eles não tinham muito aumento da mortalidade. Então, síndrome metabólica, obesidade abdominal, hipertensão, hipertrigliceridemia, glicose alta, que está associada à mortalidade, quando o paciente com síndrome metabólica tinha uma força muscular boa, ele mostrou que não tinha um aumento tão exagerado da mortalidade, como quando eles tinham a diminuição da força muscular. Então, a síndrome metabólica com a diminuição da força muscular, daí era realmente devastador. E por que essa síndrome metabólica leva a perda, muitas vezes, na maioria das vezes, leva a perda de massa muscular? Porque quando você fica resistente à insulina, suas células ficam resistentes à insulina, quer dizer que elas não estão reconhecendo a insulina. E a insulina é muito importante para pregar a glicose que está no seu sangue e jogar dentro da célula para produzir energia para a célula. E se você está resistente, você não consegue jogar a glicose para dentro da célula. E o que seu músculo faz? A única opção é utilizar a própria fibra muscular, quebrar em pequenos aminoácidos para produzir energia, que a gente chama de gliconeogênese. E isso faz você diminuir cada vez mais a sua massa muscular. Então, mesmo tendo altos índices de glicemia, que seria para gerar energia, você não consegue gerar energia com a glicose e acaba destruindo a sua massa muscular. Então, esse é o problema da síndrome metabólica e por que a síndrome metabólica está tão associada à perda da massa muscular. Esse estudo também mostrou uma coisa incrível. Quando eles pegaram pessoas sedentárias, que não faziam atividade física, e substituíam por 1 hora, 3 vezes por semana de atividade física de baixa intensidade ou de moderada a alta, eles tinham uma melhora muito importante na diminuição da mortalidade. Quando era de baixa intensidade, por exemplo, uma caminhada, diminuía a mortalidade em 18%, e quando era de moderada ou alta intensidade, como um HIIT, o exercício intervalado de alta intensidade, diminuía a mortalidade em 42%. E qual o principal exercício para você manter a sua força muscular? Eu vou falar agora, preste muita atenção. Muita gente acha que não é importante, mas o exercício resistido contra a resistência. O que é o exercício resistido? Exemplo, musculação, quando você pega um peso e tenta levantar contra a resistência, contra a gravidade. Então, quando você faz um exercício resistido contra a resistência, você estimula um mecanismo que é o mTOR, que vai estimular a síntese de mais proteína muscular e faz você ter mais ativação pelos seus nervos que chegam no seu músculo, de mais fibras musculares, o que aumenta a sua força muscular e evita você ter tanto a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, quanto a dinapenia, que é a perda de força muscular. E com isso, você vai viver mais, ter uma vida mais saudável. Então, a mensagem que eu quero deixar: se exercite. Musculação é para todas as idades. Vale a pena fazer musculação, qualquer idade, você vai ter os benefícios tanto na sua massa muscular quanto para a sua cabeça, pelos hormônios que são liberados pela musculação, fazendo bem até para a sua saúde mental, evitando ansiedade, evitando depressão. Se você não baixou meu e-book ainda, Livre de Dores, vou deixar o link aqui em cima para você poder baixar e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por ficar comigo até aqui.